Glória a Deus por mais essa noite. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor derrame do seu espírito, derrame da sua bênção, do seu amor sobre cada um de vocês. Derrame paz, harmonia, alegria sobre os lares nesta noite, em nome de Jesus. Quero compartilhar com você, continuando, a primeira epístola, a primeira carta de João, capítulo 3, o verso 11. O que João escreve, amém? Para os irmãos, nos escreve, inspirado pelo Espírito Santo. E diz assim lá no versículo 11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. Amém? A palavra do Senhor, ela nunca se contradiz. Então é a palavra que nós ouvimos desde o princípio. Amar uns aos outros. Amém? Devemos amar uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, enquanto a do seu irmão, justas. Então ele está dizendo, olha, Abel era justo porque ele praticava a justiça. Praticar a justiça, nós definimos hoje de manhã, é seguir os mandamentos, obedecer os mandamentos de Deus. Já Caim era do maligno, porque as suas obras eram más. Então, se as suas obras eram más, é porque ele se rebelou contra os mandamentos de Deus. Ele se rebelou contra os mandamentos de Deus, se rebelando contra os mandamentos de Deus, contra a palavra de Deus, nós estamos nos rebelando contra Deus. Amém? Então, está dizendo, definindo que nós devemos amar uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno. Amém? Não segundo Caim. Por que era do maligno? Porque porque as suas obras eram más. Então, quem tem obras más, e essas obras más é aquilo que é o contrário ao mandamento de Deus, a palavra de Deus, esses pertencem ao maligno. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Jesus disse isso, né? O mundo vai nos odiar por causa de Jesus, por causa de Cristo, né? Se perseguiram ele, vão nos perseguir, e se ouviram ele, vão nos ouvir também. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Qual é essa morte, essa vida que ele está falando? Nós nascemos de novo e agora o nosso destino é a vida eterna e não a morte eterna. Mas quando nós permanecemos odiando o nosso irmão, o nosso destino continua sendo a morte eterna. Significa que nós não nos tornamos cristãos genuínos. Então, o ódio ao irmão é um sinal de que nós não nos tornamos cristãos genuínos, porque como que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo e que é a imagem e semelhança de Deus, né? Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, porque o ódio é como se fosse a semente, né? O ódio fosse aquele o ódio é aquela semente que leva ao assassinato, né? Ao homicídio. Então ele está dizendo, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si, né? Não tem a vida eterna em si. Agora, aqueles que amam o seu irmão, eles têm a vida eterna em si, né? Amam ao Senhor, amam ao irmão, têm a vida eterna em si. Amar o Senhor é obedecer os seus mandamentos. Amém? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então ele está falando desse amor, né, de se entregar, se for preciso. Mas no versículo 17, ele fala também do amor expresso em coisas menores, né? Não a ponto de dar a vida, mas também em coisas menores. Ele diz assim, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, nós expressamos o nosso amor no dia a dia, atendendo, ajudando os necessitados, aqueles que precisam. Então, são expressões menores, né? De coisas que nós podemos dar, né? De um pão, de um copo d'água, de uma ajuda. E isso está dizendo que aquele como pode permanecer nele o amor de Deus se nós não fizermos isso também? Amém? Não é ali ficar esperando ali, vamos ficar esperando aqui para eu dar a vida por alguém. Não, não é isso só, né? É também
olhar os necessitados, aquele que possui recursos, né, neste mundo e vir o irmão padecer necessidade, não pode fechar o coração. O que é fechar o coração? É não se importar. Então, esse também não é um cristão genuíno, porque ele não quer dispor daquilo que ele tem para o irmão. E por que ele não quer dispor do que ele tem para o irmão? Porque ele ama o mundo. Amém? Ele ama mais as coisas do mundo. Ele é egoísta, ganancioso. Amém? E ele vai estar indo contra o mandamento de Deus, de amar o próximo. E a Bíblia fala que o nosso amor não pode ser como o amor de Caim, que era do maligno. Amém? E assassinou o seu irmão. Nós vimos que o ódio, ele é essa semente que leva ao assassinato. Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, o nosso amor não pode ser só eu te amo, eu amo você, né? Best friends. Não, nosso amor tem que ser de fato e de verdade. Ou seja, nós devemos exprimir o nosso amor com atitudes de olhar o necessitado e às vezes abrir mão, né, do nosso tempo, abrir mão de coisas, amém? Nós que temos recursos, nós não podemos fechar o nosso coração. Não podemos ficar nessa pessoa, você sabe que a pessoa está com fome, você sabe que a pessoa está com frio, e você fala para ela, eu vou orar por você, Deus te abençoe. Não, você tem que dar o alimento para ela matar a sua fome, você tem que dar condições para ela não passar frio, por exemplo, amém? E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração, porque nós não vivemos, nós vivemos os mandamentos. Então nosso coração ele descansa, pois se o nosso coração nos acusa, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, né, isso fala daquela autoacusação, né? Da autoacusação. Tem pessoas que têm isso muito forte na sua vida, né? Não conseguem se desvencilhar de algumas coisas. Mas aqui está dizendo que Deus é maior do que o nosso coração. Você está vivendo os mandamentos de Deus? Você está praticando os mandamentos de Deus? Então descanse. É claro que nós não temos como atender todos, né? Mas aqueles que nós podemos. Amém? Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Amém? Então, quando você está seguindo o mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, você está agradando a Deus. Quando você não está seguindo, você está desagradando a Deus. E é interessante aqui que você vê que, né, já desde o começo do capítulo 3, amém? Quando nós lemos hoje de manhã, você vê que só existe, João aqui só fala que existe ou filhos de Deus ou filhos do diabo, ou filhos de Deus ou filhos do maligno. Não tem uma terceira e um terceiro, não. Só tem dois tipos. Então, ou nós estamos enquadrados num, ou estamos enquadrados no outro. E como que nós estamos enquadrados em Deus? Amando a Deus e amando o próximo. Como que nós estamos enquadrados no maligno? Não praticando esses mandamentos. Amém? Não vivendo esses mandamentos. Amados, se o coração não nos acusa, nós já lemos, e aquilo que pedimos recebemos, 22, 23. Ora, o seu mandamento é esse, ouça bem o mandamento. Que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Então, o mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É crer em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ordenou. Então nós precisamos crer no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém? Nós precisamos crer no nome dele e precisamos amar o próximo. Esses dois mandamentos. Amém? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. Voltamos lá ao permanecer. Às vezes você precisa se esforçar, perseverar para guardar o mandamento? Precisa. Amém? Precisa. Às vezes você precisa vencer a tua carne. Às vezes você não tem vontade. Às vezes você não quer. Às vezes você sabe que está apegado, sabe que precisa abrir mão de determinada coisa, sabe que precisa dispor de algo, mas você está apegado, mas então você persevera. Você diz, não, eu vou perseverar, eu vou permanecer no Senhor, eu vou cumprir a sua palavra, o seu mandamento.
em nome de Jesus. Eu vou praticá-lo em nome de Jesus. Então, aquele que guarda o seu mandamento permanece em Deus e Deus nele. Falamos muito sobre isso desde que começamos. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, porque daí o Espírito Santo ele habita em nós. Amém? Nós não entristecemos o Espírito, nós não apagamos o Espírito, porque nós obedecemos os seus mandamentos, obedecemos a sua palavra. Amém? Nós de fato amamos a Deus, amamos a Jesus Cristo, e o Espírito Santo então habita em nós. Amém? O Espírito Santo está em nós ali, ele é o fogo que nós não deixamos apagar, ele é aquele que está ali nos ensinando, nos guiando, ele é o consolador, o ajudador, como diz a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Amanhã de manhã nós vamos falar sobre os falsos profetas e os verdadeiros crentes. E uma coisa muito importante que João fala, provai, eu vou ler só adiantando para você porque é importante, para dar um gostinho para você, mas isso é muito importante. Provai os espíritos se procedem de Deus. Amém? Nós vamos falar sobre isso amanhã de manhã. Provai os espíritos se procedem de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada um que está aqui. Abençoa sua casa, sua família. Cobre com o sangue precioso de Jesus e dá ordem aos teus anjos. Abençoa as famílias, Senhor. Meu Deus, tira todo o peso, todo o fardo, todo o cansaço, em nome de Jesus. Aqueles que talvez nesse dia ouviram palavras duras, palavras difíceis, meu Deus, cura, Pai. Tira essas setas, tira esse peso dessas palavras, traz amor, traz perdão, em nome de Jesus. Dá força para perdoar, porque o perdão não é um sentimento, é um mandamento. Meu Deus, abençoa todos que estão aqui, em nome de Jesus Cristo. Todos que vão ouvir depois, também abençoa poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite em nome de Jesus.